Oi, este é o vídeo do nono dia do Veda edição 2020 e o que temos para hoje é a resenha do conto Uma História de 1000 Anos, escrito por Monteiro Lobato, da sua coletânea Negrinha, que está dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, também edição 2020. Janeiro, dia de mormaço a envolver o mundo sob a curva do céu imensamente azul. A casa onde mora Vidinha é a única das cercanias, garça pousada no oceano verde sujo das samambaias e zapezeiros. Que terra! Ondula em mamelões verdolengos até encontrar o céu longe no horizonte. Espidez, aridez, terra outrora bendita que o homem, senhor do fogo, transfez em deserto maldito. Esse é um trecho ali do começo de Uma História de 1000 Anos, escrito por Monteiro Lobato, que conta a história de Vidinha, sim, uma menininha que está vivendo com seus pais numa terra bem distante. Sim, não tem nada ali, como disse aqui, nas cercanias, né? Só eles, a casinha dele, bem discreta e nada mais. Bom, ela é uma meninota, mas está naquela época de florir. Sim, ela já está começando a ficar mocinha. E os pais têm aquela certa preocupação. Olha só onde a gente mora, não tem nada aqui em volta, não existe mais vida, não existe mais pessoas. O que vai ser dessa menina que já está virando moça? Ela precisa casar. Olha só a preocupação dos pais de Vidinha. Mas é aquela coisa, né? O destino sempre arranja um jeito de consertar, mas também dificultar ou complicar de vez as coisas na vida dos seres humanos. Bom, é isso, essa história de Monteiro Lobato. E eu não vou dar mais detalhes porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Bom, com certeza, né? O título aqui dessa história já entrega tudo o que a gente pode dizer a respeito dessa pequena narrativa de Monteiro Lobato. Com certeza, uma história de 1000 anos. E é o que a gente tem exatamente por aqui, que é aquela coisa clássica, né? Da mocinha que está virando mulher e precisa casar. Claro que aqui a gente tem um contexto talvez a mais, porque estamos no ambiente rural aqui do Brasil e naquelas, né? As famílias antigamente elas precisavam literalmente se multiplicar. Pois é, há uma necessidade até maior ainda da mulher realmente constituir uma família em seguida, ou seja, a provedora literalmente de mais gente a trabalhar no campo, uma grande de uma necessidade que recaía sobre os ombros, claro, das mulheres. Das moçoilas, então, nem se fala, né? Aquela ânsia de casar era uma coisa completamente que não dá para deixar de lado. E a gente vê então a preocupação da família dividinha literalmente em precisar arranjar um bom partido para ela. Quer dizer, nem bom partido, né? Qualquer coisa serve, porque em volta ali da casinha deles não tem nada. Literalmente não há quem possa desposar Vidinha. Mas eis que surge, claro, como já comentei, o destino que vem consertar as coisas ou piorar de vez. E aí sim a gente tem mais, claro, o exemplo de que isso aqui é uma história para lá de batida. Todo mundo já ouviu isso. Ou seja, se não tem ninguém em volta para ficar com Vidinha, obviamente que vai vir alguém de fora, literalmente o forasteiro da vez. E ele aparece ali do nada pedindo abrigo, porque já cavalgou durante horas e horas sobre o sol, está cansado, precisa de um lugar para descansar a carcaça, aquela coisa, família pobre, honesta, né, que gosta de ajudar os outros, dá a guarida para o cidadão. E o que acontece? Bom, ele fica mais do que aquela noite de descanso, né? Ele não segue viagem no outro dia, ele fica mais uns dias, né? E claro, né, ele percebe que Vidinha existe ali dentro daquela casa. Ou seja, mais que história batida, nós já sabemos disso. Enfim, claro, a gente pode pensar, ok, histórias batidas e que todo mundo já contou, não tem problema. Quando cai na mão de um escritor ou escritora também talentosa, por exemplo, Clarice Lispector, que a gente gosta muito de ver seus grandes contos a respeito de histórias também banais, ou como então Monteiro Lobato, a gente pensa, não tem problema, os dois vão se virar e achar um elemento novo. Aliás, esse texto que eu li para você está na segunda página aqui do conto, porque o comecinho, a abertura, realmente não tem grande coisa ali, assim, que marque bastante exatamente a história. E temos um contexto bem assim difuso, com um tom bastante lírico, aquelas comparações que Monteiro Lobato gosta muito de fazer da natureza para com a reação das pessoas, o comportamento humano, para ser mais preciso. Então ele fala muito sobre flores, por exemplo.
quando em outros contos ele fala muito sobre árvores. No caso aqui, flores, porque estamos tratando de uma menininha que está, literalmente, como disse, florindo. E disso ele gasta uma primeira página, mais metade da seguinte, até chegar naquele ponto que eu li para vocês. Ou seja, toda essa abertura, ela é interessante logo de cara, tem esse lirismo, como eu comentei, das flores e tal, mas mesmo ali já cansa um pouquinho, já tem uma certa enrolação. E aí, tudo bem, não tem problema, pois temos nos contos de Monteiro Lobato bastante disso, de uma introdução, né? Um certo preâmbulo de suas histórias, contexto histórico ou social, ou pelo menos um contexto de cenário onde a história acontece, não tem problema. Enfim, começa a história de Vidinha, que é o que eu postei para vocês, e aí não tem muito desenvolvimento, para falar a verdade. Logo em seguida já volta a ficar um pouco lírico mais uma vez, só que tem aquele tom um pouquinho mais forçado, ou seja, não está casando muito bem com a história apresentada. A história, na verdade, é um fiapo, uma história mais que manjada, não tem o que dizer de novo. E então o autor volta logo ao lirismo que ele já expôs no começo, ou seja, é uma história que vai cambaleando com certeza sem apresentar elementos interessantes. E aí chega o forasteiro, que já era uma grande obviedade, e aí não tem mais nada demais. Tem aquele chove no molho tradicional, né, do cara que quer conquistar a moçoila. Claro, ela em primeiro momento fica ressabiada, fala que aquilo não é para ela, né? São coisas da modernidade, da cidade grande, aquelas coisas todas. E depois, claro, no papo, na lábia, o sujeito consegue convencer ela. Bom, aí você também fica pensando, ok, tudo bem, até aqui é coisa batida, mas vai ter alguma coisinha diferente. Vamos ver como é que vai ser essa sedução. Talvez aí, no aspecto da sedução, é que aconteça coisas diferentes. Mas, eis que não é mostrado nada disso, literalmente. Pois é, esse texto acaba abruptamente. A gente não tem o momento de conquista desse gavião. Pois é, a gente fica, só para rimar, na mão. Não temos nenhum dado referente ao que acontece no processo dela aceitar ser, de fato, uma mulher, né? A mocinha que vira mulher. Como ela caiu nas garras do forasteiro? Não sabemos, não temos nenhuma informação. E pior, né? Claro, por causa dessa elipse de tempo, quando a gente chega no parágrafo seguinte, né? Os pais de Vidinha já sabem que o sujeito, ó, picou a mula. Ou seja, ele fez o que ele queria fazer. A gente nem precisa explicar isso, né? Acho que todo mundo já aprendeu. Enfim, e dito isso, o conto praticamente já se encerra. E com o final, bom, na verdade eu contei quase toda a história aqui e também não importa, porque é tão pouquíssima coisa e na verdade o que vale mesmo é o jeito que Monteiro Lobato vai costurando tudo isso, que realmente não tem problema você já saber dos dados. Não vou dizer exatamente o final, mas eu digo que esse final exato que acontece aqui, qual é, inclusive naquela coisa que a gente sempre tem que lembrar, os finais dos contos de Monteiro Lobato tendem a ser um pouquinho trágicos, né, dolorosos. Sim, há uma certa dor aqui também, só que especificamente o que acontece aqui, se não me falha a memória, já aconteceu em um dos contos lá da outra coletânea que a gente também já leu aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, Urupês. Sim, é praticamente a mesma coisa. A personagem principal, Vidinha, ela diz uma frase que a gente tem, ou pelo menos eu tenho, como um eco na memória. Eu não consigo lembrar exatamente de qual conto que foi, eu não fui pesquisar, porque realmente esse conto aqui, ele me traz tão poucas sensações, digamos assim, atraentes para continuar mantendo ele na memória. Eu queria discutir sobre ele, que realmente eu nem fui atrás de tentar descobrir se ele realmente é quase, vamos dizer assim, entre aspas, uma cópia do que já foi exposto pelo próprio autor. Isso é o que é meio esquisito, inclusive. Mas enfim, é isso. O final exato do texto, a última frase dita pela personagem principal já foi exposta de alguma outra maneira, não, bem parecida mesmo, em outro conto na outra coletânea. Pois é, ou seja, nem de cá, nem de lá, esse texto aqui de Monteiro Lobato se salva. Uma história muito batida. E claro, ainda temos aquela grande referência que está super exposta também no título aqui do conto, né? Uma história de 1000 anos. Ou seja, há uma referência também às 1001 noites. Também é citado ali, aliás, um dos papos furados do forasteiro para com Vidinha é justamente ele falar algumas coisas lá das histórias de Sherazade. Aliás, né, essa própria história aqui, essa história batida, que todo mundo meio que conhece, já viu em infinitas versões por aí, não duvido que também exista em 1001 Noites, pois eu ainda não li 1001 Noites. Aliás, eu tenho aqui já os livros, um dia eu mostro para vocês, será um grande projeto para o futuro. Afinal de contas, são 1000 histórias para ler. E claro, vai estar aqui dentro do projeto também do Contos do Meio Dia, claro, num momento mais especial.
Mas enfim, né? Essa história, com certeza, esse fiapo de história de um sedutor que pega uma moçoila, com certeza está lá em Mil e Uma Noites, sim, para proteger o pescocinho de Sherazade. Ou seja, não tem como dizer que essa história aqui do Monteiro Lobato é sensacional? Não. Longe disso. Muito boa? Não. Boa? Também não. Porque quanto mais a gente cavuca, na verdade, ontem quando li a história, eu estava um pouquinho mais animado. Quando eu comecei a pensar a respeito do que falar aqui nesse vídeo, peraí, não tem nada, eu baixei a nota. Pois é, eu baixei a nota de ontem para hoje, porque realmente, inclusive eu lembrei desse final que está conectado com outro conto lá na outra coletânea. Aí realmente eu falei, não tem jeito, não tem escapatória esse texto aqui de Monteiro Lobato. Enfim, não tem mais o que eu falar mal dessa história. Então, portanto, para uma história de 1000 anos, escrita por Monteiro Lobato, eu atribuo apenas 2 asteriscos. Que decepção, Lobatão. E ai, falando em decepção, amanhã temos mais um conto de Fernando Pessoa, e todo mundo já sabe que nessa coletânea aqui eu tô sofrendo. Não é como, por exemplo, a coletânea de Monteiro Lobato, que você tem uma história sensacional, depois tem uma história um pouquinho fraca. E nisso não há problema, né? O autor não precisa acertar em todas as vezes. Claro que desaponta um pouquinho quando ele apresenta uma história um pouquinho mais fraca que o habitual, mas enfim, isso não importa. O que vale aqui em Fernando Pessoa estava difícil, porque a maioria das vezes ele só está entregando aqui para os leitores, no caso eu, histórias duvidosas. A próxima que a gente vai ver ontem é uma história bem curtinha. Vamos ver se numa história super curta ele consegue entregar algo interessante. Claro que também pode ter aquele outro problema, né? De ser uma história completamente inacabada. Que também tem várias pequenas narrativas aqui nesse livro que está nesse probleminha grave, né? Que a gente não tem exatamente tudo o que o autor queria dizer pra gente. Enfim, vamos conferir amanhã então em O Banqueiro Anarquista e Outros Contos Escolhidos de Fernando Pessoa. Mais uma história aqui deste autor português. Mas enquanto a próxima resenha não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos no Meio Dia, na sua edição Veda 2020. E tchau!